Retornamos com o programa Tribuna Popular, hoje falando sobre alimentos, mais especificamente lei de alimentos, né, que trata aqui de toda essa problemática que vive a sociedade, né? Hoje o número de casais, de crianças, né, que não vivem com os pais e dependem de alimentos é muito grande, né? Por isso, a pedido da população, das pessoas que nos encontram na rua, mandam e-mails, a gente trouxe esse tema porque achamos que é importante. Nossos convidados, doutor José Odair, doutora Selma, doutora Maria Luísa e o doutor Wellington, já falei, ele vai me substituir aqui a partir do mês de julho, né? E já está aqui treinando, né, doutor? Agradeço aí a sua colaboração. Eu queria iniciar aqui com uma pergunta para a doutora Maria Luísa. Quando se tem uma questão alimentícia, a parte tem que procurar um advogado, obviamente, ou a defensoria pública, porque ela não pode fazer sozinha, que tem que ter um advogado. Então, o advogado ingressa com ação de alimentos, né? E, geralmente, o pedido principal ali, de início, é alimentos liminar de alimentos provisórios. Doutora Maria Luísa, o judiciário tem atendido prontamente a questão do alimentante, porque é uma questão de urgência, trata-se, às vezes, de criança, de pessoas que dependem daquele mínimo para a subsistência. O judiciário tem sido muito rápido nesses assuntos dos alimentos provisórios. Rapidamente ele decide, o juiz decide. No entanto, a questão maior depois é achar o alimentante. Isso é um problema. Quando ele tem um emprego fixo, fica fácil. Fica muito fácil o ofício, expedir o ofício, até fica muito fácil, mas quando ele não tem emprego fixo, fica difícil para o operador do direito, para o seu cliente, a justiça em si. A justiça está sendo rápida, decretos provisionais, mas e depois tem esse problema no meio do caminho. Não sei se os doutores já com certeza já sentiram isso. É muito rápido. E segundo a nossa conversa anterior, e é bom informar aos nossos colegas que estejam nos ouvindo, que a lei permite que sejam decretados os provisórios antes mesmo da distribuição. Isso, para mim, era uma novidade que... Verdade. É bom fazer o uso para que... Óbvio que nem sempre se pratica isso, né? Normalmente hoje, inclusive, nem há possibilidade. Não, porque tem que distribuir. Utiliza-se através do sistema eletrônico, né? Já até ficou uma letra morta essa possibilidade. Ficou. Não sei também, de repente o plantão pode trabalhar nisso daí. Mas, doutor Odair, nós falamos ainda agora sobre a questão do status do alimentante, né? Porque muitas vezes uma criança que vive num lar, tem o casal normalmente, ele tem um status tranquilo, tem o lazer, tem uma situação em que demanda uma boa quantidade em recursos. De repente ele se vê a mãe separada do pai e ele vai morar numa situação. Mas tem aquela situação em que o alimentando a criança, ela não é daquele casal, daquela unidade familiar. Ela é extraconjugal, né? Por uma relação extraconjugal. Então, o que acontece? Tem uma criança que tem um padrão de vida bem superior e esta criança, muitas vezes, está em situação de penúria. Há um desequilíbrio aí. A lei vê isso? Existe a possibilidade de manter o padrão, o equilíbrio de uma criança e outra, considerando essa situação? Claro, né? Aí você vê que... Essa foi uma pergunta bem longa, né? Mas eu acho que conseguimos fazer entender. Do status, né? Como é que é a vida daquela criança que vai ser alimentada agora? Qual é o status dela? Se a criança tem uma vida menos do que aquela outra, é claro que ela não pode receber o alimento que aquela outra vivia, né? Tem que ser bem menor. É por isso que diz o status, a gente fala da questão do status do demandante, né? Qual é a condição, né? Como é que ele vive? Aí é que está o juiz, aí você, quer dizer, esse aqui que vai pedir o alimento não tem o status daquele que já tem o alimento. Então, esse aqui vai receber na forma que ele merece receber. Pois é, mas aí há uma injustiça, né? São dois irmãos, filhos de... O que os colegas entendem? Eu não concordo. Eu acho não, a lei diz, né,
que os alimentos eles são divididos. Se você tiver um filho, o percentual seria para um filho em torno de 30% dos seus rendimentos. No caso de 2 filhos, de um casamento só, divide-se 15-15 num casamento só. No caso de uma relação extraconjugal e uma criança em outra situação, divide-se da mesma forma. E esse, a meu ver, seria o justo. 15% para um, até porque devemos partir. O que eu vejo aí é o princípio do status do demandante. Mas eu olho pelo prevalece? princípio. Porque o princípio ninguém modifica. Mas a condição Mas coisa você não de modifica quem vai na vida da gente é alimentar o princípio. tem que ser observada. Se a gente Mas tem, espera. se a gente vai pelo princípio, você tem que olhar o princípio. O princípio está acima até da lei. O princípio é acima da lei. É o princípio do status da demandante. Qual é o status do demandante? Daquele que está pedindo alimentos. É esse. Não é que o pai é rico. O pai pode ter outro filho. Agora, ele vai receber o mesmo tanto que aquele filho dele recebe, que mora, que tem uma despesa diferente, que tem uma casa que gasta mais, que tem... Claro, aquele dali tem um colégio diferente, daqui aqui é um colégio diferente. Vocês estão querendo colocar o filho em igualdade com o filho do casal com o filho, né? Mas então estaríamos aí instituindo o filho rico e o filho Não, pobre? eu estou falando da questão do princípio. Mas eu não entendi. A ideia foi trazer a polêmica mesmo. Eu quero que a questão é o seguinte, a questão que nós estamos vendo aqui é o princípio do status do demandante. Eu vou por aí. Eu também diria. Aí eu como advogado do meu cliente, eu vou lutar por isso. Veja se vocês estão tendo E se o status, doutor, vamos colocar uma segunda pessoa que está sendo alimentado de um casamento extraconjugal. Existe um status X e um status Y. A segunda situação, o status Y. Contrário. Né? Se ele tiver um status paupérrimo, vamos dizer, então ele deveria receber um salário mínimo? Olha, o salário mínimo, você sabe, a Constituição diz que uma família vive com um salário mínimo. Tem juiz que decide um salário mínimo. Não sei se já aconteceu com vocês isso. O juiz diz que um salário mínimo é suficiente para uma pessoa sobreviver. Eu digo uma coisa que... Uma família, na lei está o salário mínimo é suficiente para uma família viver. Eu ouso Que discordar é uma ficção, do doutor. É uma ficção, mas é uma verdade. A verdade Eu ouso constitucional. discordar do doutor e do julgador. Mas não é verdade, que não é fixou, verdade, não é né? verdade, não é verdade constitucional Mas isso? onde é que está A família brasileira pode viver com um salário mínimo. Se bem que isso aí é uma utopia, né? Mas a própria Constituição, ela não iguala, né, todos os cidadãos? Todos os filhos. Então, como você equacionar isso, né? Porque ele não estuda numa escola... Aí tem a questão do julgador, aí vai entrar o julgador. É por isso que tem o juiz. Eu acho que é questão de bom senso do alimentante. A questão da equidade, né? Se eu tenho 2 filhos... Se for deixar pelo alimentante, pode Não, mas esquecer. deveria ser, né? Pelo menos é uma Mas questão de igualdade eu ouso social. discordar só num ponto e que vocês não colocaram aqui, que eu vou tentar colocar. Por favor. A Constituição Federal diz que a mantença dos filhos é do casal. Muito bem. Perfeito. Se 50% eu tenho que contribuir para manter o meu filho e o meu marido 50%, então eu diria que eu estou de acordo com o que o colega acabou de falar. Um momento, eu não quero criar polêmica demais, mas veja bem, eu não coloco aqui, gente, filho extraconjugal e conjugal, porque para mim filho é filho, seja ele da origem que for. Igualmente. É igual, sim. No entanto, uma pessoa que é pobre, uma mãe de família que vive com salário mínimo, tem um filho, o pai é rico. Se ele for dar a mesma situação financeira para aquele filho que mora com ele, né? Eu ouso dizer que ele estaria sustentando não só o filho, como a mãe do filho. Por quê? Porque se ele der R$2.000 para esse filho, a mãe terá que dar 2.000 também, e esse filho custaria R$4.000.
Mas Percebe, aí não doutora? se entra naquela Aí, hipótese da não. Possibilidade A mãe e vai necessidade. A mãe vai contribuir Mas aí porque ela pode. Lógico. Não no E o sentido pai? de igualdade. Quem ganha mais, paga mais. Eu concordo e eu não concordo, eu concordo com o binômio, mas discordo da doutora. Porque tem como aí eu vou equiparar como eu não teria como colocar uma situação de desvantagem àquela criança. Mas também o pai não a deixaria sem alimentar, mas alimentar dentro daquela proporção que ela necessita. Mas quem ganha mais, paga mais. Esse é um Essa é uma fato. grande polêmica. A ideia... Então, aí está o binômio possibilidade. Necessidade. E Versus com a necessidade. Mas a ideia foi mostrar que existe essa polêmica, existe essa decisão contrária e a favor. Então, a ideia aqui é a gente trazer a discussão, né? O objetivo era esse. Mas eu queria perguntar aqui ao doutor Aldair, o alimentante tem que pagar os alimentos para o alimentando até com que idade? Né? Olha, essa questão... A maioridade começa aos 18 anos, automaticamente se encerra. Como é que funciona exatamente isso? Essa questão aí, ela está sendo decidida pela jurisprudência da doutrina, né? Se a pessoa tem necessidade de receber alimentos para pagar, por exemplo, estudo, ela vai até o término da faculdade, aos 24 anos. Isso não está na lei, só na jurisprudência. E doutrina, não é? Se, por exemplo, eu, por exemplo, já tenho muitas decisões, né? E que quando, por exemplo, as pessoas necessitam do alimento para continuar os seus estudos, o juiz determina que o pai pague até que o filho termine a faculdade, ou até 24 anos. Já tenho muitas decisões aí nesse sentido. Né? Então, por exemplo, até inclusive os pensionistas, né? A situação das pensões. Das pensões. Chega com 18 anos, com 20 anos, 21 anos, tira. Aí o juiz determina que renove até os 24 anos. Mas aí existem uns requisitos, né, doutor? Não pode, então, não pode o alimentando, né? Está fora da faculdade. Sim, ele tem que seguir, tem que porque muita documentar, gente entende que eu fiz 18 anos, mas quando eu vou perder, aí eu corro atrás de fazer a minha faculdade para poder garantir novamente os alimentos. E tem que deixar bem claro isso. E tem casos que o aluno que está cursando o nível superior é ocioso. Se o pai, o alimentando, né? Conseguir provar que o filho reprova em várias matérias. É só um artifício para ganhar os alimentos? Exatamente. Existe. Isso aí é até um motivo de exoneração dessa pensão. Existe. Você quer saber? Você sabe que para a pessoa sair do alimentos, o alimentante tem que entrar com uma ação de revogação daquele alimento. Exoneração de alimentos. Tem gente com 28 anos recebendo alimentos. Mas não se encerra. Não encerra, porque o juiz só continua. Aí você tem que entrar com ação de exoneração de alimentos. Tem que entrar e tem que contestar a ação para poder tirar aquele alimento que foi, inclusive, às vezes, até num acordo judicial. Agora, nós sofremos uma situação dessa, porque para se arbitrar os alimentos é rápido, mas para sair deles que é o problema. Porque aí nós sofremos aquela situação, não tem juiz, né? O judiciário, a gente sabe que é moroso, né? Não se encontra, às vezes, o alimentado, não se encontra o alimentado, tem que marcar audiência de conciliação, ele não vem, não sabe onde está, e aí a pessoa continua tirando o dinheiro lá do salário dele, a pessoa com 20 anos, com 30 anos. E é importante frisar que deve ser feita a ação de exoneração. A pessoa não pode parar de pagar antes da decisão do juiz. Não tem como, né? Sob pena até de uma execução e prisão civil. Tá certo. Estamos falando sobre alimentos, né? E vamos ainda entrar pelos alimentos, a execução dos alimentos. E nossos convidados de hoje é o doutor José Aldair, doutora Selma, doutora Maria Luísa e doutor Wellington. Não sei como é que eu consigo lembrar de todo mundo. Doutor Wellington, nosso colega apresentador hoje, que vai me substituir aqui no futuro. Vamos para um breve intervalo e retornaremos já.